programas de que trata o CAPT, exceto aqueles relativos a emendas parlamentares individuais, nos termos do parágrafo 13 do artigo 166 da Constituição Federal, serão divulgados até 60 dias após a sanção da Lei Orçamentária Anual e deverão correr a descrição, as exigências, os padrões, procedimentos, critérios de exigibilidade e prioridade, estatísticas e outros elementos que possam auxiliar na avaliação das necessidades locais. Então, estou falando aqui o seguinte, que esses programas, eles têm que ser publicados até 60 dias após a aprovação da Lei Orçamentária Anual do Governo Federal. Essa lei orçamentária, e são as editais que o governo abre, né? A lei orçamentária para 2021, ela já foi votada e aprovada. E é importante que a gente conheça algumas coisas, é importante que a gente conheça, nós que somos gestores de convênio, nós precisamos conhecer essa lei orçamentária federal, né? Quando vota essa lei orçamentária federal, é importante que a gente saiba que votou, o que está prevendo. Geralmente é a mesma coisa, não muda muita coisa nela não. Agora, esse ano, por exemplo, eu estava lendo uma matéria da CNN esses dias falando que os deputados derrubaram um veto na lei orçamentária deste ano, onde os municípios, as emendas impositivas não precisarão do CALC para poder serem aprovadas. Então, por exemplo, o município que tem emenda parlamentar impositiva, que é uma emenda de deputado, a metade das emendas dos deputados são emendas impositivas. Então, essas emendas, elas são emendas que elas têm que ser empenhadas, obrigatoriamente tem que ser empenhada. E essas emendas aí, os municípios não precisarão do CALC para poder empenhar ou para poder pleitear o recurso. Então, municípios que está com problema no CALC aí, não vai precisar se preocupar. Se ele tem alguma emenda impositiva, ele não vai precisar se preocupar. Ele vai receber o recurso do mesmo jeito. Eu vi uma notícia na CNN esses dias a respeito disso. E vi também falando que as emendas especiais, que é a da emenda constitucional ao artigo 166A, uma emenda constitucional que foi feita ao artigo 166, eles criaram uma emenda constitucional ao artigo 166, criando 166A, a Constituição, eles dando maior fluidez a essas emendas. Então, esse ano, como eu já tinha dito, eu venho dizendo nas lives que eu faço aqui toda semana, que esse ano será o ano, esse mandato será o mandato das emendas especiais, que são aquelas emendas em que o governo federal e estadual vão repassar recursos direto para os municípios. Então, eles vão abrir uma conta e vai repassar o recurso direto para os municípios, sem convênios, sem contrato de repasse, sem nada, e passa de uma vez o recurso, 100% na conta. Esse ano será o ano, esse mandato será o mandato das emendas especiais. Então, gente, vai ser muito legal isso aí. E eu vi lá que eles vão dar que eles vetaram lá as proibições de emendas especiais e vão dar muita fluidez a essas emendas esse ano. Então, gostei muito disso, vai ser muito legal, tá? E aqui nesse parágrafo 1º aqui, do artigo 5º, o que está falando nada mais é que os órgãos estaduais e federais, eles terão que dar fluidez, eles terão que abrir os editais até 60 dias após a aprovação da lei orçamentária, né, anual. Os critérios de elegibilidade e de prioridade deverão ser estabelecidos de forma objetiva com base nas diretrizes e objetivos dos respectivos programas, visando atingir melhores resultados na execução do objeto considerando, entre outros aspectos, a aferição da qualificação técnica e da capacidade operacional do conveniente. O conveniente tem que ter capacidade técnica e operacional para a execução dos programas que serão abertos.
O conveniente deverá adotar procedimentos claros, objetivos, simplificados e padronizados que orientem os interessados de modo a facilitar o seu acesso direto aos órgãos da administração pública federal. Então, o concedente, ele deve dar, ele tem que colocar objetivos claros para que o conveniente consigam ter acesso a esses recursos. Hoje em dia está muito, os recursos estão muito através de emendas parlamentares, viu, gente? A gente não está tendo muito edital, não. A disponibilização dos programas para celebração de instrumentos ou termos de parceria ocorrerá de acordo com a oportunidade e conveniência do órgão concedente. Tá? A divulgação dos programas para atendimento das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória se dará em observação aos prazos das portarias anuais que regulamentam os procedimentos e prazos para apresentação, registro e operacionalização das emendas parlamentares individuais, e prazos e procedimentos para a superação dos impedimentos técnicos com vista ao atendimento no disposto do artigo 166, parágrafo 9 a 18 da Constituição Federal. Ô, gente, essa portaria interministerial 114, de 7 de maio de 2018, incluiu esse artigo 5º aqui, nessa portaria interministerial 424, foi muito legal. Então, todo ano sai uma resolução para definição das emendas parlamentares daquele ano. Isso não tinha. Então, isso está sendo muito interessante. Então, se você entrar aí e jogar... deixa eu ver aqui o que você vai precisar colocar aí. A divulgação de programas para atendimento de emendas parlamentares de execução dará pela observação de prazos. Portaria. Você vai jogar portaria de definição de emendas parlamentares federais. Provavelmente você vai achar já a portaria que define as emendas parlamentares de 2021. Acho que eu tenho ela até baixada aqui no meu computador já. Então, isso é muito legal, porque antes não tinha, a gente ficava perdida, a gente não sabia quando saíam as emendas, quais eram os prazos, quanto tempo a gente tinha, quando que a gente mandava documentação, quanto tempo a gente tinha para mandar documentação. A gente fica mercê de informação que às vezes não eram verdadeiras. Então agora tem as portarias, sabe? Então tem a estadual, tem a federal, então tem a portaria falando, você pega a portaria, lê, então tá tudo muito claro lá. Então isso é muito legal, foi acrescido aqui na portaria interministerial 424, pela 114 de 7 de maio de 2018. Então, se você entrar aí na internet, você já vai achar, tá?